Seguimos acompanhando, então, essa nova tarifa, né, de 25% de Donald Trump aos países que têm comércio com o Irã. Encontro de Lula com a presidente da Comissão Europeia na sexta-feira. O presidente também conversou hoje com Putin sobre a situação política e internacional da Venezuela. E a justiça americana, ela não julgou hoje, viu, como estava previsto, a expectativa pelo menos era essa, sobre a legalidade do tarifaço de Trump. Mas a pauta ela segue, viu? Assuntos para a jornalista e comentarista do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos. Muito boa noite. Bem-vinda, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos telespectadores do Agro Mais. De fato, Simone, como você disse, há muita tensão nessa área, especialmente com o tarifaço. Agora, quando a gente fala aqui em judicialização na economia, imagina onde chegou a Suprema Corte americana entrando também na judicialização de uma matéria que interessa extremamente aos interesses brasileiros, porque o tarifaço pegou em cheio não só produtos do agronegócio brasileiro, como carne, café e tantos outros produtos, agora já atenuada essa relação da taxação, houve uma redução adotada pela Casa Branca, graças àquilo que o senador Nelson Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, acaba de falar aqui para você no Agro Mais. É exatamente o caminho do entendimento. O Geraldo Alckmin, o ministro vice-presidente da República e também ministro de Indústria, Comércio e Serviços e Exportação, Comércio Exterior, ele está tendo um trabalho muito expressivo exatamente nesse entendimento com as autoridades do comércio americano para aliviar as tensões provocadas pelo tarifato. Agora, aumenta a preocupação com essa decisão que Donald Trump fez de punir com taxação os países que têm uma relação comercial com o Irã. Então, uma guerra que está entre dois países, agora pode afetar também a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos, olhar melhor, com o Irã. Embora, como foi falado ontem aqui no mesmo nosso Agro Mais, minha cara Simone, lembrando até o nosso Evaristo Miranda, fazendo um cotejo entre a relevância que é a balança comercial Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos são os grandes, superado apenas pela China no comércio, e depois o Irã, que tem uma balança comercial muito pequena comparativamente ao que temos com os Estados Unidos e com outros países, como a União Europeia, por exemplo. Então, acho que o caminho é exatamente esse da negociação, e é bom que a Comissão de Relações Exteriores do Senado entre também para dar esse suporte político para essas gestões institucionais. Pois é, né, Ana, em relação ao tarifaço, né, a gente está falando desse mais novo aí, nesse novo tarifaço que a gente não sabe ainda, não é? Ele falou nas redes sociais que já estava valendo esses 25%, mas ainda não deu mais detalhes, não é? Uma coisa oficial ainda não saiu. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, falando do tarifaço, né, o antigo aí que pegou todo mundo, né, ela não julgou as tarifas de Donald Trump impostas a diversos países em abril do ano passado, né? Não foi marcada, então, uma nova data, né, para a resolução desse caso. O governo Trump teme que uma condenação possa, então, afetar severamente a economia, as contas do país, além de levantar dúvidas sobre valores de indenização, né, datas para possíveis pagamentos e outras questões relativas, então, a uma cobrança extra. A Casa Branca teme a instabilidade jurídica com o julgamento. A ação na Corte Superior Americana faz parte, então, de um recurso do Departamento de Justiça contra uma decisão de instância jurídica inferior que concluiu que Trump extrapolou sua autoridade ao implementar as tarifas. Ana, a gente vê aí esse passo, né, da Justiça americana que ainda não deu, mas está sendo aguardada pela Casa Branca. De fato, Simone, se isso acontecer, se houver um retrocesso ou uma alteração na visão e na análise da Suprema Corte americana, será muito bom para os países que, como o Brasil, foram afetados pelo tarifaço adotado por Donald Trump. Então, isso ainda vai render, porque a situação no Irã está se agravando e essas tensões geopolíticas podem afetar. É claro que a questão, como foi lembrado pelo senador Nelson Trade, o Brasil buscar terceiros mercados para não concentrar aquela velha máxima, né? Não se deve colocar
todos os ovos no cesto só. É exatamente isso. Diversificar mercados é o melhor caminho que nós temos. Claro que quando houve o problema da carne, já o Brasil começou a buscar ampliar a sua presença nos mercados asiáticos. Muito bem sucedido. Aliás, o Vietnã agora acaba de abrir mais 4 frigoríficos brasileiros para comprar carne do nosso país. Então, é esse o esforço. Filipinas, que não tinha uma presença muito significativa, ampliou substancialmente as compras de carne. Até o México também teve uma participação e uma elevação nas compras de carne do Brasil. Então, é esse esforço que deve ser buscado e o Ministério da Agricultura e o Ministério, o MEDIC também estão fazendo esse trabalho, junto com a Apex, no sentido exatamente dessa diversificação e dessa busca de alternativas quando acontece um episódio desse que não era esperado e não se desejava, com sérios prejuízos. Até porque não só foram atenuadas as questões na área da agricultura ou dos produtos do agro, mas a área de produtos manufaturados, como calçados, ainda não foi resolvida, Simone. Ainda as empresas exportadoras de calçados brasileiras estão se queixando muito e da falta de uma abertura, porque tiveram muitos prejuízos. Foram demitidos vários trabalhadores nessa indústria por conta dos problemas que aconteceram em relação à questão da exportação para os Estados Unidos, que foi uma queda virtual. E o produto que vai para os Estados Unidos não pode ser vendido em outro mercado, que são tamanhos, estilos, modelos específicos feitos por sob encomenda pelos importadores americanos. Então, é um problema adicional que teve em relação a essa questão dos produtos manufaturados. Não só isso, mas também confecções e outros produtos da área industrial. Então, há muito serviço pela frente, minha cara Simone. Pois é, a gente segue acompanhando, né, nesse novo tarifaço de 25%, porque uma questão é lembrar, como a gente falou aqui ontem, né, tem a questão inflacionária, não é? Quando teve aí o tarifaço para a carne e para o café. Vamos ver como é que vai ser, né, essa análise aí quando, né, tocar no bolso do próprio consumidor americano. É o que nós sempre falávamos, na hora que isso mexesse com o interesse americano, porque o eleitor americano, especialmente, ele age com o bolso, quer dizer, se a inflação, se há desemprego, se a inflação está alta, se ele pode comprar menos com o dinheiro que recebe do salário, ele evidentemente reage politicamente, e é disso que o Trump tem que cuidar. Ele está fazendo isso porque ele diz que vai buscar o terceiro mandato, né? Então ele tem que trabalhar nessas frentes, não pode desagradar. Foi o que fez o Macron na França, ao não assinar o acordo do Mercosul. Foi um ato meramente político, porque a França não assinando não houve problema. Os outros países assinaram, confirmaram o acordo de comércio Brasil, Mercosul União Europeia, e agora falta. Agora, isso não acontece de uma hora para outra, é um longo caminho, um processo que vai depender de uma aprovação do colegiado da Comissão Europeia. Aliás, a Ursula von der Leyen vai estar com o presidente Lula agora brevemente, não é, Simone, no Rio de Janeiro, e a assinatura estava prevista para ser no Paraguai, não sei se está confirmada a data para assinatura do acordo, ela virá também para essa assinatura, porque o Paraguai está com a presidência pro tempore do Mercosul. Então, é todo um processo, e aí vamos esperar que quando chegar o final dessa novela, é uma novela longa, que os resultados sejam positivos. Pois é, né, Ana? Tem essa expectativa também desse encontro entre a presidente da Comissão Europeia, não é? Eu queria que rapidamente você colocasse para a gente assim, como é que você observa, né, o Brasil. A Úrsula já vai para o Paraguai para essa assinatura, né? Mas passa antes no Brasil. Como é que você vê esse arranjo aí político? Eu acho que isso foi muito simbólico e talvez o Itamaraty tenha feito a observação. Afinal, é a maior economia do Mercosul. O Brasil tem uma posição estratégica para toda a Europa, tem muitos investimentos europeus no mercado brasileiro, é o mercado mais importante para os produtos europeus que chegam aqui, para as empresas europeias, sejam elas italianas, alemãs, francesas e de outros países que estão no Brasil. Então, tem que preservar o conjunto da obra. Espanholas, quantas estão entrando nas concessões aí, empresas espanholas, empresas portuguesas. Então, você vê a gama do interesse de lá
talvez seja maior do que o interesse de cá. E essa questão do Macron foi clara, foi um interesse político. E também a presença da que comanda, do ponto de vista, eu diria, a CEO, a chefe executiva da União Europeia, a Úrsula, vai estar no Rio de Janeiro, e isso é uma deferência, atribui isso a uma deferência gestionada pelo governo brasileiro para que esse ato tivesse pelo menos essa referência e essa atenção especial da União Europeia ao Brasil, ao governo brasileiro e ao Brasil, ao país especialmente, porque a assinatura vai ser no Paraguai, onde é a assinatura pro tempore. Assinar no Rio de Janeiro, a presidência está com o Paraguai e certamente o presidente paraguaio vai querer puxar brasa para o assado dele, no caso da prestigiar a Assunção lá no Paraguai. Então, acho que foi muito oportuna essa parte política e institucional para mostrar exatamente a relevância que tem o Brasil nesse processo, independente do problema que tem o presidente da República com o setor do agronegócio e tudo. Agora é uma questão de interesse nacional e isso tem que ser levado em conta, não se pode ignorar a relevância que tem também essa distinção aí que faz a Ursula von der Leyen aqui vindo ao Rio de Janeiro para se encontrar com o presidente da República, minha cara. O presidente ficou chateado lá porque queria que fosse assinado no final de dezembro, quando ele estava na presidência do Mercosul, lá na Foz do Iguaçu, que foi a última reunião. Então, todos esses casos se ajeita com uma boa conversa, quando há boa vontade de parte a parte, evidentemente. Eu só acrescentaria um detalhe à pauta anterior que foi abordada com muito brilhantismo pelo nosso querido Leandro Souza. O Leandro falou sobre a agenda e os problemas da relação judiciário, que tem relação direta com a política. Vou lhe dizer que a decisão do ministro Toffoli sobre o caso Master, hoje, exigindo que a Polícia Federal deixe sob guarda da Suprema Corte todo o material, todas as provas coletadas na investigação que a Polícia Federal fez hoje em pessoas relacionadas ao grupo do Banco Master, parentes do Volcaro. Isso já gerou um grande debate institucional e jurídico também, que vai ter consequências dentro do Congresso Nacional na retomada das atividades do Poder Legislativo. Simone, agende isso, porque isso vai dar muito pano para a manga. Certo, a gente vai acompanhar também essa questão que envolve aí o Banco Master, essa investigação toda. Ana Amélia Lemos, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite, bom trabalho a todos. Uma boa noite para todos. Obrigada, tchau, tchau.